Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, reconhecemos que o Senhor está aqui entre nós. E mais, que o Senhor deseja falar conosco por meio da tua santa palavra. Que nada nos impeça, Senhor, nada nos impeça de dar-te a devida atenção, de ouvirmos e compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer e recebermos a tua palavra com temor, com alegria e com fé. Usa, Senhor, as minhas palavras nesta manhã para comunicar de maneira clara, simples e fiel a tua palavra ao teu povo. E abençoe cada coração, cada mente, cada ouvido neste lugar, para que o Senhor receba a glória que lhe é devida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Assim como foi com a ressurreição de Jesus Cristo, assim é com qualquer relato de um fato histórico. Ou seja, quanto mais e quanto melhor este fato for testemunhado, mais crível ele será. O relato da ressurreição de Jesus é um dos relatos mais críveis encontrados em toda a história.
não só pelo número de testemunhas, das mais diferentes, não só pelo número de ocasiões em que Cristo se apresentou ressurreto aos seus discípulos, mas também pela transparência dos relatos nas Escrituras sobre a ressurreição de Jesus. Já notamos este fato na semana passada, voltamos a ele de novo hoje. Quais foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? O primeiro grupo de pessoas que testemunhou o Cristo ressurreto? As mulheres. Lembrando que no mundo antigo, o testemunho de uma mulher não era tido em igual estima ou não tinha o mesmo peso que o testemunho de um homem. Aliás, no judaísmo do primeiro século, o testemunho de uma mulher sequer era válido para um litígio, para um caso que estava sendo julgado numa corte ou num tribunal local. Então, pergunte comigo, por que os evangelistas, os autores dos 4 evangelhos, não esconderiam o fato de que mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressurreto? Se eles quisessem dar mais credibilidade ou um ar de maior autenticidade ao seu evangelho, não seria esperado que eles mencionassem outro grupo antes das mulheres? Então o que eles teriam a ganhar dizendo que as mulheres estiveram lá primeiro? Aliás, eles só teriam a perder, não? Aos olhos dos primeiros leitores do Novo Testamento. Mas há uma razão para crer neles. Por quê? A não ser que isso fosse verdade, a não ser que de fato as mulheres tivessem sido as primeiras, não havia por que relatar isso. Os evangelistas são transparentes, elas estiveram lá primeiro, vendo o sepulcro vazio. Mas entre todas as mulheres que estiveram lá, os evangelistas destacam uma mulher. Ela é a única mencionada nominalmente nos 4 relatos da ressurreição, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem é esta mulher? Maria Madalena, a única que é citada aqui em João capítulo 20. E nós queremos fazer algumas perguntas sobre este relato que nos ajudarão a entender a lição deste texto para as nossas vidas hoje. Quem foi esta mulher? Quem foi, afinal de contas, Maria Madalena? Quais palavras ela ouviu do Cristo ressurreto? E o que tudo isso tem a nos ensinar hoje? São as 3 coisas que queremos ver neste texto. Quem foi Maria Madalena? O que ela ouviu de Cristo? E como isso pode nos ensinar hoje? Primeiro, quem foi Maria Madalena? Bem, curiosamente, a Bíblia nos diz muito pouco sobre esta personagem, apesar da sua importância relativa para a ressurreição de Jesus, ou o testemunho da ressurreição. E creio que por falta de maiores informações, ao longo da história, muitos quiseram preencher o silêncio das Escrituras a respeito dela. Por exemplo, segundo uma tradição judaica do Talmud babilônico, Maria Madalena teria sido uma mulher devassa, ou seja, de má reputação. Por que os judeus inventariam isso? Ora, exatamente para depor contra a autenticidade de Maria Madalena como testemunha da ressurreição. Não é assim nos dias de hoje? Quando você não tem argumentos para rebater um argumento, você ataca o quê? A pessoa, desmerece a testemunha, dizendo que é golpe ou algo semelhante. Aqui, os judeus queriam dizer o quê? Não, uma mulher devassa, de má reputação, não é crível o que ela disse sobre o Senhor. É uma tradição, mas não é a única. Já existe outra extremamente oposta, né? Uma tradição medieval registrada num livro, A Lenda Dourada da Vida dos Santos, em que Maria Madalena teria sido uma figura venerada pela igreja. Ouça o relato sobre este testemunho medieval. Filha de pais nobres, é dito nesse relato que Maria recebeu seu nome por causa do seu castelo em Magdala. Seu irmão Lázaro, um cavaleiro, possuía Jerusalém e sua irmã Marta possuía a cidade de Betânia. Depois de sua vida livre, conversão e missão de contar sobre a ressurreição, ela é perseguida com os discípulos.
14 anos depois da paixão, ela é posta à deriva num barco sem leme para se afogar junto com Marta, Lázaro e São Máximo. Mas Deus os leva em segurança para Marsella, onde Maria surpreende a população pela sua beleza e sua pregação elegante, e onde ela realiza uma concepção milagrosa e finalmente ressuscita a rainha. Então ela se retira para o deserto para 30 anos de penitência, alimentada somente pelo cântico de anjos. Só para ver quão longe foi a imaginação dos cristãos medievais em saber quem foi Maria Madalena, né? Aliás, o relato diz muito mais sobre os costumes da Europa medieval do que sobre Maria no primeiro século. Então, uma tradição diz que ela foi uma mulher devassa, outra tradição diz que ela foi uma mulher venerada. E nós temos algumas tradições bem recentes. Quantos viram ou ouviram falar do filme A Última Tentação de Cristo? Aquele filme infame que ensinou o quê? Que Maria Madalena teria sido objeto da tentação sexual para Jesus. Ou seja, a imaginação humana sobre esta personagem, né, continuou rendendo frutos e frutos perversos até hoje. O problema com todos esses relatos é que não existe uma única evidência bíblica e histórica para sustentá-los. Nem mesmo a versão muito popular entre cristãos de que Maria Madalena teria sido uma mulher de má reputação. A Bíblia não diz isso. O único detalhe que temos sobre a conversão dela é que dela saíram 7 demônios quando ela se converteu a Cristo. Isso está lá em Lucas capítulo 8, versículo 2. É a única coisa que temos sobre o seu passado. Fora isso, tudo mais que nós temos está aqui, neste relato sobre a ressurreição. E o que nós podemos aprender dela a partir deste relato? Muito, por sinal. Primeiro, Maria Madalena foi a primeira a ver o túmulo vazio. Isso fica claro aqui em João capítulo 20, versículo 1. Ela chegou lá primeiro, bem cedo, quando ainda estava escuro. Segunda coisa, ela foi a primeira a comunicar o fato da ressurreição aos demais discípulos. Está lá nos versículos 2 a 8. Ela a primeira a correr para chamar alguns para testemunhar que o sepulcro de fato estava vazio. Mas há mais uma coisa que o texto nos ensina, nos versículos 10 e 11 de João 20. Ela foi a única a permanecer na entrada do sepulcro vazio, lamentando e pranteando o desaparecimento do seu Senhor. Por que Maria chorou tanto? Por que ela não conseguia sair da porta do sepulcro, mesmo quando outros discípulos já tinham passado por lá, confirmando que ele estava vazio? Muito provavelmente, essa mulher foi frustrada na sua intenção de honrar o seu mestre uma última vez. Lucas capítulo 24, versículo 1, diz que Maria Madalena se dirigiu ao sepulcro, levando com ela especiarias aromáticas. Possivelmente para quê? Para completar o processo de embalsamamento do corpo de Cristo. Um homem que foi julgado às pressas, crucificado às pressas e enterrado às pressas, que não recebeu um fim digno. Maria aguardava esta oportunidade de estar lá para honrar o seu mestre uma última vez. Mas muito mais do que frustração, levou aquela mulher a chorar e a prantear perante o sepulcro vazio. Esse era o choro de alguém que amava Jesus de todo o seu ser. Esta era uma mulher inconsolável sem o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que a libertara da escravidão aos demônios, aquele que era o seu melhor amigo e sim, o amor da sua vida. Não no sentido sentimental, romântico, nem tampouco erótico, como sugere o filme A Última Tentação de Cristo, mas sim num sentido espiritual. Jesus era a razão da vida de Maria Madalena, e ela não conseguia imaginar
uma vida longe do seu Senhor. Daí o seu choro. Daí a sua permanência na porta do sepulcro vazio. Você consegue imaginar um amor assim? Você consegue imaginar um amor que consome o coração de alguém? Você consegue imaginar uma dor como a que Maria sentiu naquele momento? Uma dor paralisante de não conseguir seguir com a sua vida sem a presença de quem você tanto ama. Alguém aqui já experimentou um amor assim? Alguém aqui sabe que dor é essa de partir o coração? Talvez alguns aqui, ou vários, já tiveram que lidar com a separação, seja ela momentânea, seja ela definitiva, de alguém a quem você tanto amou e ainda ama, sem poder ter esta pessoa de volta em seus braços. Para os que já passaram por isso, o que foi que te consolou? O que foi que te deu forças para seguir em frente? Ou se você ainda estiver no processo, o que te coloca de pé no início de cada dia? Mas mais importante, voltando aqui para o Evangelho, o que consolou Maria? Quem consolou Maria? Quem pôde curar o seu coração partido? Siga comigo no texto, com os olhos fitos em João capítulo 20. Quem falou primeiro com Maria Madalena não foi Cristo, foram os anjos, segundo os versículos 12 e 13. E qual foi a pergunta que eles fizeram? Ora, a pergunta que nós costumamos fazer quando vemos alguém num estado semelhante: mulher, por que você está chorando? É a pergunta que fazemos quando queremos consolar alguém, compartilhar da sua dor, tentar compartilhar do sofrimento e trazer algum tipo de alívio. Mas a pergunta dos anjos não trouxe alívio para Maria, pelo contrário, a julgar pela sua resposta, aprofundou ainda mais a sua frustração, a sua dor e a sua angústia. Olha o versículo 13. Eles, os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E o que ela responde? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. O que a resposta dela revela aqui? A suspeita de Maria de que o sepulcro tinha sido violado, possivelmente por ladrões, o que era algo habitual no mundo antigo. Que alguém tinha violado aquele sepulcro por motivos escusos, perversos, e tinham levado o amor da sua vida, tinham roubado o corpo de Cristo. Em vez de consolar Maria, a pergunta só afligiu ainda mais: onde estava o corpo? O que fizeram com o seu Senhor? Então o Senhor aparece, no versículo 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, pela segunda vez, Maria ouve a pergunta: mulher, por que está chorando? Então Jesus acrescenta uma segunda pergunta: quem você está procurando? Você já se perguntou por que Maria não reconheceu Jesus? Ela não estava à procura de Jesus? Ela não queria ver Jesus, tê-lo de volta em seus braços? Então por que quando Jesus se apresentou a ela, ela não pôde reconhecê-lo? Nem sequer a sua voz. Muitas possibilidades aqui. Talvez tenham sido as suas lágrimas que embaçaram a sua vista, e por isso ela não pôde reconhecer a figura que estava perante ela. Talvez foi seu estado de espírito que confundiu a sua percepção. Talvez você já passou por isso, de estar tão atordoado, tão baratinado que não consegue sequer reconhecer as pessoas mais próximas e mais familiares. Talvez tenha sido choque
E a surpresa de descobrir que tinha mais alguém ali, naquela cena, além dos dois anjos. De repente ela se volta e vê um estranho, ou alguém que ela julgou ser o jardineiro. Possivelmente aquele que tinha violado o sepulcro e levado o corpo. Não foi isso que Maria cogitou? Olha o texto, no versículo 15. Pensando que fosse o jardineiro, ela, Maria, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Bem, seja qual for a razão exata pela qual Maria não reconheceu Jesus, uma coisa é certa, a sua resposta deixa isso muito claro. Essa era uma mulher integralmente dedicada a Cristo, mesmo na sua morte. Porque o que ela propôs aqui era humanamente impossível. Como uma mulher sozinha poderia carregar um cadáver envolto em trapos de morte e ainda os cerca de 50 quilos de especiarias aromáticas para poder acabar de embalsamar este corpo e devolvê-lo ao sepulcro? Como uma única mulher conseguiria fazer o trabalho que muitos homens conseguiriam fazer juntos? Só uma mulher inteiramente dedicada ao seu Senhor. É isso que concluiu o pastor Donald Grey Barnhouse, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, já no século passado. Ele disse: Maria havia chorado durante 3 dias e 3 noites, e o seu coração estava vazio. Tinha passado por uma angústia indescritível e tinha ficado muitas horas acordada. Tinha ido 3 vezes à tumba e 2 vezes de volta à cidade. Agora ela se oferecia para carregar todo o peso do corpo de um homem, mais o peso de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Maria estava se oferecendo sem pensar para carregar o peso de um cadáver, da mortalha e dos ungüentos, o que estava além da força de muitos homens fortes. Aqui está o amor, oferecendo-se para fazer o impossível, como o amor sempre faz. Se há uma coisa que podemos concluir deste relato todo, é que Maria amou o seu Senhor e o amou até o fim. Então voltamos à pergunta: por que Maria não reconheceu Jesus? Como ela pôde confundi-lo com um jardineiro? E a resposta que mais me convence é que Maria sequer tinha cogitado que aquele poderia ser Jesus, porque Maria estava procurando um cadáver. Ela não estava procurando um vivo, mas um morto. A possibilidade sequer passou pela sua cabeça e pelo seu coração que aquele que estava na sua frente poderia ser o Mestre ressurreto dentre os mortos. E aí vem a importância da pergunta que Jesus fez a Maria. Qual foi a pergunta? Versículo 15. Não só porque está chorando, mas mais importante, quem você está procurando? A pergunta provavelmente expôs todos os medos e os anseios mais profundos daquela mulher. Ou seja, Maria, quem você está procurando? Quem você acha que pode curar o seu coração partido? Quem você acha, Maria, que pode dissolver todos os seus medos, todos os seus anseios, todos os seus temores? Quem pode te devolver a razão para viver? Maria Madalena. A pergunta poderia ser feita a cada um aqui, não? Quem você está procurando? Quem você acha que pode tratar do seu coração?
Quem você acha que pode te completar? Que pode te dar razão para viver? Quem você crê que pode dissolver os seus temores e os seus anseios mais profundos? É um esposo ausente? É uma esposa excelente? É um filho que se foi? Ou um irmão? Ou um pai? Ou uma mãe? É um amigo? Um conselheiro? Um médico? Um libertador? Um presidente? Um rei? Um senhor? Quem você está procurando e por quê? A pergunta que Maria ouviu é a pergunta que todos nós temos que responder. E foi a pergunta que Cristo respondeu. Porque só existe uma pessoa neste mundo que pode curar o nosso coração de todos os seus medos e temores. Só existe um que pode verdadeiramente satisfazer a nossa alma. E nós não o encontraremos entre os mortos, porque Ele vive. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acesso restaurado à presença do Pai. Aquele que nos criou, que nos fez para si mesmo, e a nossa alma não encontrará descanso nesta vida, até que descanse nele, em Cristo. Nenhum casamento, nenhum filho, nenhum parente, nenhuma amizade, nenhum emprego, nenhum estágio, nenhuma remuneração, nenhum contra-cheque, nenhum atestado médico pode fazer pela sua alma o que só Cristo faz. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso refúgio. Ele é o verdadeiro Senhor e libertador da nossa alma. Ele é o nosso verdadeiro amigo e conselheiro, e a nossa alma só descansará quando repousar nele. Quando? Quando você repousará nele? Quando você descansará nele? Só quando ele te chamar pelo nome. Não foi assim que Maria o reconheceu? Não da primeira vez e não na primeira pergunta, mas somente no versículo 16, quando Jesus lhe disse: Maria. Não mais a chamou de maneira genérica, mulher, a chamou pelo nome Maria. Ele conhecia aquela mulher, conhecia o seu coração, conhecia os seus temores e os anseios mais profundos da sua alma. Foi só quando Maria ouviu o seu nome que o coração dela encontrou descanso. Mas não só isso, não só quando ela ouviu o seu nome, mas quando ela respondeu da maneira que todos nós devemos responder: Rabone, mestre, Senhor. Muitos conhecem e reconhecem Cristo de uma série de maneiras, mas até que você o confesse como mestre e Senhor da sua vida, você nunca encontrará descanso nesta vida. Em nenhum lar, em nenhuma família, em nenhum emprego, em nenhuma conquista ou aquisição neste mundo. Se hoje você ouvir o mestre chamando o seu nome, Carlos, Mônica, Diva, Nestor, Samuel, Herbert, Adriana, não endureça o seu coração. Renda-se, entregue-se,
Renda-se e entregue-se ao Mestre, ao único que pode te dar descanso para a sua alma. O que tudo isso tem a nos ensinar? Como é que este relato começou? Como é que ele termina? De maneira surpreendente, não? Essa história começou com Maria Madalena procurando o Cristo, um cadáver, e terminou como? Uma testemunha perante o Senhor ressurreto. Aquela que estava procurando, enfim, achou, encontrou quem ela tanto precisava encontrar. Tudo parece indicar que foi Maria quem encontrou o seu Senhor. Ou será que foi o contrário? Será que foi o Senhor que encontrou Maria? Quem estava realmente perdida nessa história? Quem, de fato, encontrou? Quem sugere esta inversão da leitura é o pastor Philip Ryken, no seu livro Coração da Cruz. Ouça a ilustração dele e a conclusão. Ouça atentamente, por favor. Uma vez, uma mãe perdeu seu filho pequeno num parque de diversões. Você sabe do que ele está falando? Eles brincaram juntos nos carrinhos de bate-bate e então decidiram tomar um lanche. Quando tinha acabado de pagar pelo algodão doce, notou que o menino havia desaparecido. Ela procurou aqui e ali, mas ele não estava em lugar nenhum. Ele tinha desaparecido na multidão. A mulher ficou frenética. Correu por todo o parque, chamando pelo nome dele com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, ainda segurando o algodão doce. 20 minutos depois, ela encontrou o seu menino pequeno sentado num banco do parque, perto de um idoso gentio, alegremente comendo pipoca. Oi, mamãe, ele disse. Você se perdeu? Quem estava perdido? Quem foi encontrado? Conclui o pastor Philip Ryken. Maria Madalena estava procurando por Jesus, mas era ela quem estava perdida. Sem Jesus, ela estava só no mundo com o coração partido. Ela estava perdida na sua aflição e nos seus pecados. Foi Jesus que a encontrou. Ele chegou chamando-a pelo nome. A princípio, ele a saudou como mulher, mas quando ele a chamou Maria, ela reconheceu a voz do amor dela. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. A verdade é que todos nós aqui nascemos perdidos. Todos nós nascemos perdidos e aflitos em nossos pecados. Sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Até que um dia, não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou primeiro. Foi Ele que me chamou pelo nome, senão eu ainda estaria perdido e aflito neste mundo. E ainda hoje, Cristo, o bom pastor, chama as suas ovelhas pelo nome. Ele está aqui agora. Ele está aqui entre nós, chamando os seus de volta para o aprisco. Quem você está procurando? Você está à procura de quem e do quê? Cristo responde. E só Ele dá a resposta satisfatória. Vocês precisam de mim. E eu estou aqui para chamar e resgatar você dos seus pecados, das suas dores, dos seus temores e anseios. Cristo aqui está chamando os perdidos, os confusos e os que estão sós neste mundo.
Mas mesmo que você já tenha sido salvo, mesmo que você já tenha ouvido Jesus chamar o seu nome uma vez, isso não quer dizer que você não precise ouvir a sua voz de novo. Ele continua te chamando de volta para Ele. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. É muito enganoso. O Mestre chama de novo. O Mestre chama todos aqueles que estão desnorteados e desorientados neste mundo. Vocês ainda precisam de mim. Se você ouvir a voz de Cristo nesta manhã te chamando, renda-se. Renda-se como Maria rendeu-se ao seu Senhor. Entregue-se a Ele. Faça-o como fez aquela mulher. Ela se entregou ao amor da vida dela. E até que Cristo seja o maior e primeiro amor da sua vida, você continuará perdido neste mundo. Renda-se ao Mestre que te chama. Renda-se ao Mestre Jesus. E algo maravilhoso acontecerá. Maria só pôde ver o Mestre por um curto tempo. Não é assim que o relato termina? Ela quis ficar com ele para sempre. Não queria se ver livre dele. Queria agarrá-lo e tê-lo consigo para sempre. E teve que ouvir do Mestre: ainda não. Eu preciso voltar para o Pai. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa de tudo isso? É que nenhum de nós ainda viu o Mestre. Mas se você o ama de todo o seu coração, se você se rendeu e se rende hoje à voz dele, se você o reconhece como Mestre, ele te promete que um dia você estará com ele para sempre, face a face. E então não haverá mais dor, e não haverá mais lágrima, não haverá mais aflição, nem angústia alguma, porque nós estaremos com o Mestre ressurreto e glorioso para todo sempre. Ele está aqui. Renda-se a Ele. Vamos orar. Se hoje você ouve a voz de Cristo te chamando, no seu lugar agora, faça esta oração simples. Diga: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu entregaste a Tua vida pela minha. Tu pagaste o preço pela minha salvação. Eu sou Teu. Eu pertenço a Ti. Tu és o meu Rei e o meu Redentor, meu Senhor e meu Libertador, amigo fiel, maravilhoso conselheiro, meu irmão glorioso, pelos méritos da cruz. Toma o meu coração, Jesus. Toma o meu coração, Jesus. Faze o Teu e somente Teu. Que eu não procure em nenhum outro lugar, que eu não procure em nenhuma outra pessoa, morta ou viva, senão em Ti a satisfação da minha alma.
Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Senhor, por não te procurar mais, por não te desejar e te amar de todo o meu coração. Perdoe-me, Senhor, por ainda viver dividido entre ti e este mundo. Lava-me de novo no teu sangue, Senhor. Dá-me ouvidos para ouvir somente a tua voz a me chamar, a chamar pelo meu nome. Eu confio em ti, Senhor. Eu te entrego a minha vida e os cuidados da minha vida. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Senhor, no meu coração. Ó Senhor, se houver entre nós e entre aqueles a quem nós também amamos neste mundo, que ainda não ouviram a tua voz, ainda não se renderam a ti, ó Senhor, salve-os, liberte-os da sua surdez, da sua cegueira, das suas trevas, da sua perdição e condenação neste mundo. Faze a tua voz ecoar em seus corações também, Senhor, para que te ouçam, te temam e se entreguem a ti, como Maria Madalena fez, na esperança de que um dia te veremos face a face. Até aquele dia, Senhor, guarda-nos, protege-nos, até de nós mesmos, até do engano do nosso coração. Guarde-nos, Senhor, das vozes deste mundo que competem pela nossa lealdade, pela nossa devoção. Guarde-nos para ti, e somente para ti, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Todos que assim concordam, digam amém.